Bom dia, amados. Graça e paz. Sou muito grato por essa oportunidade, né? Mais uma vez estamos aqui para, de alguma forma, colaborar para que o reino possa ser pregado e a palavra de Deus possa alcançar as pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo através das mídias sociais, através do YouTube e outras mídias sociais. E a única coisa que pode mudar a vida de alguém, irmãos, é a palavra de Deus. Não tem outra coisa que pode mudar a minha vida e a sua vida a não ser a palavra dele. Essa palavra é poderosa. Essa mesma palavra que eu vou liberar para vocês hoje é a palavra que um dia me chamou quando eu era um adolescente. E eu larguei tudo e fui atrás de Jesus. E eu quero liberar essa palavra para você hoje. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Eu quero que você creia também. Que você ouça essa palavra com certeza, irmãos. Que Deus vai falar com você. Que Deus tem uma palavra que vai de encontro com a tua vida. Não importa a situação que você chegou aqui hoje. Não importa o tamanho do teu problema. Ah, irmão, mas é muito difícil o meu caso. Irmãos, não rebaixe Deus ao tamanho do seu problema. Não diminua Deus ao tamanho da sua dificuldade. Ah, mas eu tenho um laudo médico, irmãos. Quem é um médico? Apesar dele ser formado, mas quem é um médico diante de Deus? Ah, mas o advogado já falou que não tem jeito. Quem é um advogado diante de Deus, irmãos? Então confie em Deus, a última palavra é de Deus. Se você entrou aqui com uma causa impossível, e está desanimado, está cansado, porque é tanta porta fechada, tanto não, continua acreditando. Porque uma só palavra da parte de Deus pode mudar todo o cenário da tua vida. Amém? O tema da minha mensagem é os bem-aventurados, tá? É os bem-aventurados, e os bem-aventurados estão aqui hoje, em nome de Jesus. O texto é Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o 12. Eu vou ler aqui na NVI, se você trouxe a sua Bíblia aí, pode abrir. Um texto muito conhecido, irmãos. E eu creio que Deus vai falar algo conosco hoje. Não sei se eu consigo falar de todos os bem-aventurados, mas a gente vai levando até o tempo nos parar ali. Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, diz assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, por minha causa, quando uns insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto aqui, irmãos, ele é o início do sermão da montanha, conhecido também como Sermão do Monte. E são pelo menos dois evangelhos que narram esse texto, Lucas e Mateus. Lucas, ele traz uma narrativa meio assim, não tão cronológica como Mateus, por isso eu escolhi Mateus. Mateus, ele é bem cronológico. Mateus, ele, do capítulo 1 até o final do capítulo 4, ele traz ali o surgimento de um novo rei. O nascimento de um novo rei. Então ele fala da genealogia de Jesus, do nascimento, da fuga para o Egito. Ele fala do batismo de Jesus. Ele fala da tentação de Jesus. E no final do capítulo 4, ele fala que Jesus chama uns discípulos e começa a pregar. Mas no primeiro versículo do capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. No primeiro versículo do capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus desceu do monte. Então são 3 capítulos que Jesus ele ensina para os seus discípulos o sermão da montanha. Então ali ele dá alguns ensinamentos, algumas doutrinas, algumas orientações, como vai ser a igreja dele.
No Sermão do Monte, o Sermão do Monte é a base para tudo aquilo que os apóstolos lá na frente vão falar a respeito de algumas doutrinas e algumas orientações de Jesus. Então agora esse reino está sendo implantado aqui em Mateus. Há um novo rei, e esse rei é Jesus. E ele fala assim, olha, a minha igreja a partir de agora é assim. Depois você vai ler na sua casa, do capítulo 5 até o capítulo 8, que você vai ver o que é a igreja do Senhor. Como que Jesus ele traz um novo olhar, uma verdadeira interpretação da lei. Porque a lei de Deus é boa, mas ela foi interpretada de forma errada pelos religiosos. Então Jesus ele vem e fala assim, ó, então eu trago a verdadeira interpretação da lei. E ele dá um nó naquelas pessoas, por quê? Porque são todos judeus, todos praticantes do judaísmo. E agora Jesus ele senta ali e começa a ensinar algumas coisas que fala, poxa, os bem-aventurados. Então vocês vão perceber que Jesus sempre vai fazer um contraste, sabe, um paralelo. Ele fala assim, ó, ouviste o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Olha só a verdadeira interpretação, eu porém vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ele continua, a multidão fala assim, peraí, antigamente o inimigo eu podia dar porrada nele, eu podia apedrejar ele, e agora que negócio é esse de orar? Ele continua, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Olha só a nova interpretação, eu porém vos digo, qualquer que cobiçar uma mulher em seu coração, já cometeu adultério com ela. Os discípulos, acredito, irmãos, que aquela roda de discípulos, fala assim, que negócio é esse? Que igreja que é essa aí, cara? Nós estávamos acostumados com a lei. E Jesus continua, ouviste o que foi dito, não matarás, porque qualquer um que matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irá contra o seu irmão, será levado a julgamento. O sarrafo ficou alto agora, irmão. Acredito que os irmãos sentou assim, começou a olhar assim, acho que Pedro, Tiago, João ali, olha só, sai você primeiro que eu vou atrás. Não dá não para nós isso aí não, irmão. Esse negócio aí não dá. A gente estava acostumado com a lei, era só seguir a lei e você recebia o mérito. Se você obedecesse a lei, você tinha uma recompensa. Agora, que negócio é esse aí de amar o inimigo? Ouviste o que foi dito, a velha interpretação, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resista ao perverso, qualquer um que te bater na face direita, dê também à esquerda. Espera aí, apanhar agora, que negócio é esse? Sabe quando você vai numa igreja assim, você senta, o pastor começa a liberar um monte de coisa que você fala assim, isso aí não dá certo não, e você, não posso ir embora agora. Eu acho que os discípulos falaram assim, nossa, que negócio é esse? Aí antes que alguém fale assim, então acabou a lei, então não tem mais lei então? Versículo 17 do capítulo 5, não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, eu vim cumpri-las. Eu digo para vocês uma verdade, enquanto existir céu e terra, ninguém vai tirar um traço da lei, uma vírgula da lei. Mas agora, irmãos, aonde está a lei então? A lei não está mais numa tábua, numa pedra, a lei está aqui agora. O Senhor colocou a lei dele aqui dentro de você. Então aquelas pessoas ali falam assim, poxa, dá um nó na cabeça deles, principalmente na cabeça dos fariseus. Fala, que igreja que é essa aí que está surgindo? Que novo rei que é isso aí? Quem vai conseguir chegar nesse nível de santidade? Olha só, a justiça dos fariseus é aqui, ó. Ou melhor dizendo, aqui, ó. Olha só o que Jesus faz, ele eleva o nível de justiça. Ele eleva o nível de padrão de santidade exigido por Deus. E aí os discípulos falam assim, mas quem vai alcançar esse padrão? Quem vai alcançar essa justiça? Aí Jesus olha assim e fala assim, vocês não vão conseguir alcançar. Com a força do seu braço, vocês não vão conseguir alcançar aquilo que Deus exige de vocês a partir de agora. E o Senhor está dizendo para você agora, meu irmão, você não vai conseguir alcançar o padrão de justiça que Ele está exigindo de você agora. É somente pela obra da cruz. É somente através dele. É somente por ele que nós conseguimos alguma coisa. Agora não tem mais lei. Agora não tem mais mérito. Agora você não segue uma lei porque você tem medo que a lei te puna, não. Agora eu faço por amor. Olha só a nova igreja. Agora eu faço porque eu amo a obra de Deus.
Agora eu oro não porque eu quero alguma coisa, mas eu tenho o prazer de estar na presença dele. Agora eu leio a Bíblia não porque manda eu ler, não porque tem uma lei que me obriga, mas porque eu tenho prazer de me debruçar sobre o texto, e o texto salta para cima e fala comigo. E quando eu começo a ler a Bíblia ainda de forma devocional, porque eu amo essa igreja, as lágrimas descem do meu rosto. Por quê? Porque agora é uma relação não de escravo e o seu Senhor, mas sim de pai para filho. Essa é a nova igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém consegue, irmãos, alcançar o padrão de santidade que Deus exige de nós. Nenhum ser humano é capaz. É somente pela obra da cruz, pelo sacrifício da cruz. Jesus continua e fala assim, ó, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. E aí Jesus começa a ler o texto que nós vamos entrar aqui agora. E aí que pira mais esse povo, porque ele fala assim, ó, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado que tem sede de justiça. Aí alguém fala assim, pera, que negócio é esse? Que igreja doida é essa aí? Porque a palavra bem-aventurado é feliz, irmão. Então Jesus fala assim, ó, feliz é o que chora, feliz é o que é humilde, feliz é o que é humilhado, feliz é o que pede misericórdia. Aí os caras falam assim, mas que negócio é esse? Lá na igreja antiga nossa lá, no Velho Testamento, o bem-aventurado era o cara próspero. Bem-aventurado o cara que tinha fazenda, que tinha carro, que tinha casa. E ele não ficava chorando não. E agora, esse negócio de ficar chorando? Então quer dizer, feliz são os infelizes, né? Bem-aventurados os que choram, os que têm fome. Então Jesus está falando assim, ó, feliz é os infelizes. O que Jesus faz assim, irmãos? O Murilo já falou isso aqui antes, mas ele inverte a pirâmide, de ponta cabeça, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é uma pirâmide invertida. Agora a base é o topo, e o topo é a base. Bem-aventurados os pobres de espírito. No reino de Deus, o maior é o menor, o último é o primeiro, o humilhado é exaltado, o pobre é o rico, o pequeno é o grande. Eu ouvi um glória aí, irmãos? Essa igreja está muito pesada, essa igreja. Então, no reino de Deus, se você quiser ser o maior aqui, você tem que ser o menor. Se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser servido, você tem que servir. Olha só como que ele inverte a pirâmide. Olha só essa verdadeira interpretação de Cristo a respeito da lei. E ele fala assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem é esse pobre de espírito que Jesus fala aqui, queridos? Porque você olha aqui, no texto está espírito com E minúsculo. E todas as vezes que você lê espírito com E minúsculo, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é espírito com E maiúsculo. Então está falando do espírito do homem. Mas quem é esse pobre de espírito? Então logo você vê que não é o pobre financeiramente. Jesus aqui não está falando que o pobre, no aspecto financeiro, no aspecto material, ele é bem-aventurado. Não, porque ele colocou espírito, pobre de espírito. Quem é esse pobre de espírito? No século XII, início do século XIII, não sei se tem algum católico aqui praticante, mas existia um santo, São Francisco. São Francisco de Assis, porque ele morava na cidade de Assis, na Itália. E ele entendeu através desse versículo e de outros versículos, que ser pobre de espírito é ter uma vida miserável. É você abrir mão das suas riquezas, dos seus bens, e você viver de esmola, viver dormindo aí nas igrejas, nas casas dos outros, pregando e sobrevivendo de esmola. Então o que ele faz? Ele veio de uma família abastada, no século XIII, de uma família rica, de posse. Ele abre mão da sua herança, abre mão dos seus bens, e sai para a rua. E tem uma vida de mendigância. E ali começa os franciscanos, século XIII, São Francisco de Assis. Ele entendeu que ser pobre de espírito é você abrir mão de dinheiro, de bens. E aí outras pessoas foram com eles e criaram ali essa organização ali, que foi reconhecida pelo papado na época. Ainda que seja algo nobre, irmãos, isso que ele fez, e nenhum de nós aqui talvez tinha coragem de fazer isso,
Mas não é isso que Jesus quis dizer, quando ele quis dizer pobre de espírito. Porque o dinheiro não é ruim, irmãos. O ruim é o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, sim ou não? O ruim é o amor ao dinheiro. É você não ter dinheiro aí que é ruim. Então São Francisco de Assis aqui, esse santo, ele teve essa interpretação, mas não é disso que Jesus está falando. Mas então o que é ser pobre de espírito então, queridos? No aspecto que Jesus está dizendo. A ideia de Jesus aqui de pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que ela faliu espiritualmente, que nela não há nenhum recurso espiritual, não há misericórdia, não há graça, não há mais fé, não há nem condições que ela possa chegar a estar próxima de Deus. Ela reconhece que ela faliu aonde? No Éden com Adão. Ela tinha um espírito rico, que era o sopro de Deus, mas agora não. Ela reconhece que ela faliu com Adão no Éden, e que nela não há nada de bom. O espírito dela está falido, está pobre, e ela chega na presença de Deus, buscando algo, buscando de Deus alguma coisa que possa levantar de novo esse espírito. É você reconhecer, irmãos, que você não é nada. É você reconhecer que você precisa do Espírito Santo para que você possa ser e fazer alguma coisa na obra de Deus. É você reconhecer que quando Adão pecou no Éden, você pecou também. E o seu espírito foi empobrecido. Ser pobre de espírito é isso. Ser pobre de espírito é aquele publicano que sobe no templo, irmãos, e ele entra de cabeça baixa ali na igreja da época, e ele vê ali o fariseu orando e pregando e falando alto de pé. O publicano entra no templo, abaixa a cabeça, não tem coragem de levantar os olhos para o céu, mas ele bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Pobre de espírito é reconhecer que não há nada de bom em você. Pobre de espírito é usar a expressão do apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me poderá livrar dessa morte? Pobre de espírito, irmãos, é você pegar e usar a mesma expressão do apóstolo Pedro, quando ele vê Jesus, ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pobre de espírito é usar a expressão do profeta Isaías: ai de mim, porque sou pecador, eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ser pobre de espírito é você reconhecer que você não é capaz, é que espiritualmente falando você não tem condições nenhuma. Que é só mesmo a graça dele, o favor dele, para fazer com que você seja alguém. Mas talvez alguém aqui no nosso meio fale assim: mas o que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Irmão, se você não reconhecer que você pecou com Adão lá no Éden, você não pode reconhecer que os seus pecados foram perdoados por Cristo na cruz. Se você não reconhecer que você morreu com Adão no Éden, você não pode reconhecer que você ressuscitou com Cristo na cruz. É por isso que você não estava com Adão no Éden, mas você herdou o pecado dele e a morte. Mas você também não estava com Cristo na cruz, mas herdou o perdão e a vida. Automaticamente, irmãos, nós viemos de Adão. Até que nós encontramos o novo Adão, que é Cristo. Então o nosso espírito é empobrecido. Então quando Jesus diz pobre de espírito, está dizendo isso. E quem é bem-aventurado? É o pobre de espírito. E como que eu sei se eu sou pobre de espírito? Como você sabe que se você é pobre de espírito ou não? Como que você se relaciona com Deus? É pelo seu mérito? É pela sua meritocracia? É pelo seu moralismo? É pelo seu caráter? É pelo seu legalismo? É pela sua obediência? É dessa forma que você se relaciona com Deus? Porque se for dessa forma, irmão, sempre partindo de você para Deus, está errado. Você não é pobre de espírito. Porque no homem não há mérito nenhum. O homem não tem moral, não tem reputação, o homem não tem legalidade para exigir alguma coisa de Deus. É só mesmo pela graça e pelo favor dele. É somente reconhecendo que você tem um espírito que faliu com Adão, que você, além de ser um pecador, você carrega uma natureza pecaminosa dentro de você. É por isso que quando você for pedir perdão dos seus pecados, não peça perdão só dos seus pecados, mas peça que Deus possa curar a sua natureza pecaminosa, porque o seu pecado Deus perdoa, mas amanhã você peca de novo. Por quê? Porque você carrega uma natureza pecaminosa aqui.
uma herança adâmica. Agora, se você reconhece, irmãos, que em ti não há nada, e você se relaciona com Deus através da obra da cruz, é somente pelo sacrifício de Cristo, você é um bem-aventurado. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os músicos. Não estou vendo os músicos aqui, vou olhar para eles. Ah, tem ali, ó. Vou olhar para vocês duas, vocês três ali, ó. E para as pessoas que pregam aqui. Ah, eu tive uma semana má. Essa semana não foi boa para mim. Eu briguei com o irmão, eu xinguei, eu fiz alguma coisa de errado. Eu não quero ministrar. Eu não quero louvar. Eu não quero tocar. Eu não quero pregar. Irmão, isso aí é relação de mérito. Sabe por quê? Porque você está achando que Deus vai fazer alguma coisa por causa de você aqui em cima. Você acha que eu estou aqui em cima por causa de quê, irmão? Aí gostei, irmão. Aí você leu meu pensamento. A misericórdia de Deus me alcançou, irmão. Eu não merecia estar aqui. Então não é por aquilo que eu sou, é por aquilo que Ele é. Não é por aquilo que eu faço aqui em cima, é por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, irmão. E ainda que eu não tive uma semana boa, ainda que eu escorreguei, ainda que eu fiz alguma coisa de errado, mas eu subo aqui porque eu estou baseado na cruz de Cristo, não é mérito meu. Porque se você se relaciona com Deus dessa forma, é mérito, irmão. Não, essa semana eu orei. Não tem semana que você está bem? Parece que o negócio está, né, Márcia? Não, eu estou orando essa semana, nossa, orei 2 vezes essa semana, hein? Li a Bíblia, amor. Aí você até fala para o cônjuge, né? Amor, eu li a Bíblia essa semana. Eu jejuei ontem, que bênção. Tá. Eu vou no culto à noite lá, não, agora o pastor tem que deixar eu ministrar. Não é por você, irmão, é por Ele. Oh, meu Deus, é por Ele, Senhor. Que você possa entender que você está aqui, irmãos, não é porque você merece. Não é porque você é alguma coisa, mas o mérito é dEle. A graça é dEle, quem morreu foi Ele. Não pense que quando você vai orar, Deus olha para você, não. Deus olha para quem está por trás de você, que é Cristo. Aleluia. Se você é assim, irmão, você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque Deus é assim, ó. Quando Deus fez o ser humano, Ele diz para Jesus, fala assim, ó, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Quando Deus ele faz o homem do barro lá, Ele amassa, irmão, e Ele está amassando o homem, na mente de Deus, na onisciência de Deus, Ele está falando assim, eu vou fazer essa criatura, e vou soprar nele, só que eu sei que na largada ele vai me trair. No começo da relação, ele vai me trair. Mas mesmo assim, por amor a Ele, eu vou continuar essa relação. E foi isso que nós fizemos com Deus. No começo da relação, Adão trai Deus. Na largada, irmãos. O homem não conseguiu. Somente através da graça de Deus. E da misericórdia. Segundo ponto, irmãos. Segundo bem-aventurados. Bem-aventurados que choram. De qual choro que Jesus está falando aqui agora? Porque, tipo assim, é uma nova interpretação, né? É algo novo. Você estava acostumado com a Torá, a lei. Então, a lei, ela explicava certinho. E são 612 mandamentos, então, a lei era certinha. Você andava na lei e você recebia. Você cumpria a lei e você recebia, era mérito. Mas, bem-aventurados que choram. De qual choro Jesus está falando aqui? Porque chorar, irmão, segundo a ciência e segundo a psicologia, faz bem para o ser humano, né? E nós choramos por qualquer motivo. Choramos pela morte de um pet. Sim ou não? Choramos, final de uma série do Netflix, onde o mocinho leva um tiro e o vilão morre e você chora. Chora no final de uma novela. Chora de tristeza, chora de alegria. Nós choramos por qualquer motivo, irmãos. Choramos quando o time de coração perde o campeonato, e você chora, e ainda posta na rede social. Então, assim, eu não quero menosprezar o choro de ninguém, porque todo choro tem a sua legitimidade. Cada um sabe das suas emoções, das suas sensibilidades, daquilo que ele carrega, do seu histórico de vida. Não quero menosprezar o choro de ninguém. E chorar faz bem, segundo a ciência e segundo a psicologia. Porque quando você chora, você já percebeu? Tem alguém chorão aqui? Deixa eu ver se tem coragem. Olha lá, ergueu a mão, ó. Então eu ergo a mão com vocês. Na minha cela é uma choradeira danada lá. Se colocar uma música lá que toca o coração, eu começo a chorar. Então chorar faz bem, irmãos. Por quê?
Porque o choro o que é o choro? Sabe aquela válvula que fica na panela de pressão lá em cima? As mulheres que cozinham aí, os maridos também. E aí coloca, quando a panela pega pressão, para ela não estourar, o que ela faz? Ela joga para fora. O choro é aquilo lá. Então o que é o choro? Quando você recebe um turbilhões de informação, seja positiva ou negativa, então para você não implodir, você chora. Você já percebeu que quando você termina de chorar, você se sente aliviado? Parece que você jogou a raiva em algum lugar assim, você se sente aliviado? Porque quando você chora, o seu cérebro ele libera uma série de hormônios. E entre esses hormônios tem a endorfina, que é o hormônio do prazer, sensação de alívio. E às vezes a gente vai na casa de alguém e a pessoa começa a chorar, você fala assim, não chora não. E você tem que falar assim, não, vem cá, chora aqui no meu peito, chora aqui. Porque a pessoa está tirando de dentro para fora. Mas não é desse choro que Jesus está falando, irmãos. Talvez você veio aqui e está chorando pelo um choro mais nobre. Algo que realmente cruzou o seu caminho, a sua caminhada de vida, e isso mexeu com você. Uma doença, por exemplo, está lutando com uma doença. E essa doença mexeu com você porque fugiu do seu controle. Você não tem mais controle nenhum. E agora você está na mão de médicos. Você está na mão de remédios. Isso mexeu com você. De repente, na caminhada da vida, com 20, 30, 40 anos, a doença veio, cruzou o seu caminho. E agora? E você está destruída emocionalmente falando. Mexeu com as suas emoções, com o seu estado espiritual. Você tem fé em Deus, que Deus pode te curar. Mas muitas questões povoam o seu pensamento, rodeiam o seu pensamento. E agora? Eu vou fazer cirurgia, eu não vou. E agora? Eu vou ser curado agora? Quando que eu vou ser? Será que vai dar certo? Talvez você chegou aqui hoje, irmão, com um filho preso. E tem chorado dia e noite, tem clamado dia e noite. E talvez ele esteja preso legalmente, porque cometeu um crime. Mas nenhuma mãe, nenhum pai cria um filho para estar atrás das grades, irmãos. E quando você lembra do seu filho que está preso, você chora. A única coisa que tem é chorar porque fugiu da sua capacidade, fugiu do seu domínio. Então somente lágrimas descem. Talvez você está aqui tirando luto. E o luto você não cancela, o luto você passa por ele. Você tem que passar por ele, você tem que viver ele. Mas ele não termina mais, e você chora, e você tenta esquecer daquela pessoa que foi embora, você tenta esquecer dessa separação, mas o luto faz com que você lembre de novo. E isso tem tirado sua paz, e você tem chorado diante de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, liberar uma palavra de Deus para você. Chora na presença de Deus, porque um homem e uma mulher de joelho que chora na presença de Deus, é um homem e uma mulher de joelhos que chora diante de Deus, é um homem e uma mulher de joelho que está de pé diante dos homens, diante dos problemas, diante da doença, diante do desemprego, diante das adversidades da vida. Então o melhor lugar para você chorar é nos pés do Senhor. Então se derrame. A Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Tem pelo menos 5 maneiras de você orar a Deus: a oração, a petição, a súplica, a ação de graça e o clamor. Olha só o que Deus diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Não é mais uma oração, irmãos, é um clamor. E o que é o clamor? O clamor não é uma formação de palavras: Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto, eu te glorifico. O clamor não é palavras, mas é um clamor que sobe. E às vezes você não vê o clamor na igreja, às vezes você vê um clamor no corredor de hospital, quando uma mãe recebe um laudo de um filho que está doente, de um filho que está com câncer, de um filho que está prestes para morrer, e essa mãe não tem mais palavras na boca, ela dobra o joelho e sobe um clamor diante de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Se você está nessa situação, irmão, clama a Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai responder a sua oração. Você vai ser consolado, você vai ser restaurado, em nome de Jesus. Salmo 56, versículo 8, fala que Deus tem um anjo que recolhe as nossas lágrimas num odre. Sabia disso? Salmo 56, versículo 8, então o seu choro não é em vão. As suas lágrimas estão lá, diante de Deus, como testemunha daquilo que você tem passado. Salmo 30, versículo 5, a tua ira dura por um tempo, a tristeza dura uma noite,
mas a alegria vem pelo amanhã. Talvez, irmão, uma nuvem negra povoou a sua casa, a sua família, a sua vida, uma tempestade, você não consegue sair dela, irmãos. Talvez a tristeza está no seu rosto e levou embora a alegria, levou embora o semblante de alegria que você tinha. Mas eu digo para você que essa tristeza tem uma noite para ir embora, em nome de Jesus, segundo a palavra de Deus, pois a alegria vai vir amanhã. Nada dura para sempre, irmãos. Nada dura para sempre. Nada, como dizia minha mãe, nada como uma noite, um dia atrás do outro, uma noite no meio. Amanhã vai ser diferente e você tem que acreditar nisso. Tem que crer. Para que amanhã você pode falar com o que o salmista Davi falou no Salmo 121. Leva os meus olhos para os montes, de onde me veio o socorro? Ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor. Será que eu posso ouvir um glória? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, irmão, podia falar assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu pai Jessé. Não. O meu socorro vem do meu amigo Jonatas. Não. Vem dos meus irmãos. Não. O meu socorro vem do Senhor. Tem momentos, irmãos, que não tem como você esperar de nada de ninguém, porque ninguém pode fazer nada por você. Só Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, que ainda que esse choro seu seja um choro legítimo, não é desse choro que Jesus está falando especificamente. Deus consola esse choro. Mas quando Jesus fala assim, bem-aventurado são aqueles que choram, esse choro que Jesus está falando é o choro daquela pecadora, que ficou sabendo que Jesus estava na casa de um religioso, de um fariseu. E você sabe que na Bíblia o religioso e o pecador não se misturam. Não pode andar junto, não pode se tocar, mas ela mesmo assim, aquela mulher pecadora, mesmo correndo o risco de ser agredida verbalmente, fisicamente, ela entra na casa daquele homem lá do religioso, se dobra diante de Jesus e começa a molhar, a chorar aos pés de Jesus e enxugar os pés com o cabelo. É o choro daquela pecadora, porque ela sabe que está em pecado, o pecado cruzou o caminho dela, agora ela está em angústia. Ela está angustiada e essa angústia gera choro nela. Esse choro é o choro do apóstolo Pedro, quando ele traz Jesus. Ele nega, você conhece ele? Não. Você conhece ele? Não. Você conhece ele? Não. O galo canta. Então ele sai correndo e começa a chorar angustiado, querendo tirar a própria vida, chorando, angustiado, querendo parar de seguir Jesus. É o choro do apóstolo Pedro. Esse choro é o choro, irmãos, do rei Davi, quando comete um adultério e um homicídio. E o profeta Natan denuncia ele e fala assim, ó, você cometeu um adultério e homicídio. E ele escreve 2 salmos, Salmo 32 e Salmo 51. E lá ele abre o coração para Deus, por quê? Porque ele é um filho de Deus, e o pecado cruzou o caminho dele, e agora ele está com um buraco aqui dentro, ele está com angústia aqui dentro, ele está com alguma coisa que não é dele, porque o pecado já não é nosso mais, irmãos. O pecado tem que ser um acidente nas nossas vidas, mas Davi é um filho de Deus, então ele pega a caneta lá, o papiro, ele pega o pergaminho e começa a escrever o Salmo 32 e 51. É o choro de Davi. Esse choro é o choro de um filho de Deus, que talvez batizou sábado passado, que está num processo de santificação e libertação, que luta contra um pecado, luta para vencer, luta para ser liberto de algumas coisas que ainda carrega, aceitou Jesus, creu que Jesus é o salvador da vida dele, mas ainda carrega alguns pecados, ainda tem alguns vícios, mas ele sabe que agora ele é um filho de Deus, que o pecado não pode ser mais amigo dele, que o pecado tem que gerar angústia dele. É o choro dele, que ele sabe que o pecado tem 3 processos, passado, presente e futuro. Jesus nos livra lá no passado da culpa do pecado, porque ele nos justificou. No presente ele nos livra do poder do pecado, porque nós estamos passando por um processo de santificação, e lá na frente ele vai nos livrar da presença do pecado, é quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Enquanto isso, irmãos, nós vamos ter que lidar com o pecado neste mundo, mas eu sou um filho de Deus, e quando o pecado cruza o meu caminho, eu fico angustiado. E é essa angústia que você tem que ter mesmo, porque se você não tiver essa angústia, irmão, quando você pecar, se não tiver lágrimas no seu coração quando você pecar, você não é um bem-aventurado. O pecado tem que gerar em você uma dor, um buraco, um abismo, uma ausência de Deus. Você sabe qual que é a diferença do ímpio e do filho de Deus? Não é porque o filho de Deus não peca e o ímpio peca. A diferença é que o filho de Deus, quando ele peca, a tristeza no coração dele, a angústia,
Há um buraco que é feito pelo pecado no coração dele. Ele se sente mal. Geralmente, quando os nossos irmãos pecam, principalmente aqueles que são mais religiosos, eles não vêm no culto no outro dia. Eles não participam da Santa Ceia. Porque ainda não entenderam que é pela obra da cruz, não é por mérito dele. Porque o pecado, ele joga uma culpa dentro de você. E fala assim, ó, você não merece estar ali. O que você vai fazer lá, cara? Você pecou de novo ontem. Não vai lá não. Deixa passar a semana, domingo que vem você vai. Então no Filho de Deus o pecado gera angústia, gera dor, gera um lamento. E no ímpio não. O pecado para ele é normal. Então se você chora esse choro, você é um bem-aventurado, irmãos. Bem-aventurados os humildes e mansos, pois eles receberão a terra por herança. Olha só essa igreja, agora é humilde e manso. A palavra humilde e manso, ela tem a mesma conotação, tá? Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Qual que é o contrário do humilde, irmãos? O contrário do humilde é o arrogante, é o orgulhoso, é o soberbo, é o egoísta, é o esnobe, é o altivo, é o imodesto. Esse é o contrário do humilde. Então, olha só os benefícios que você tem de você ser uma pessoa humilde. Se você ser humilde, você não é orgulhoso, você não é arrogante, você não é metido, você não é presunçoso, você não é imodesto, você não é soberbo, você não é esnobe e você não é egoísta. Olha só os benefícios. Mas o que é ser humilde de fato, de verdade, irmãos? O que é ser humilde? Jesus ele fala assim, aprendam de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. Aprendam de mim, porque a ideia do Evangelho, irmãos, é o quê? É que a palavra nos molde e nós possamos ser imagem e semelhança de Deus. É que a palavra possa forjar o Cristo que há aqui dentro de mim, que ainda não saiu para fora, por algum motivo. A palavra de Deus é isso. É me moldar, é fazer com que as pessoas olhem para mim e enxergam Cristo na minha vida. E a humildade, irmãos, ela não é definida pela aparência. Eu não posso definir se uma pessoa ela é humilde pela aparência dela. Eu posso definir se ela é simples. Porque a humildade é da onde? De dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, por exemplo, deixa eu pegar o meu amigo Cícero aqui. Eu ia pegar o pastor, mas ele não veio, então você tem cara de pastor. Deixa eu pegar o meu amigo Cícero aqui. Se eu coloquei ele numa plateia e falar assim, ó, quem que vocês acham que esse homem é? Ele todo estiloso aí, sapato branco, combinando com a camisa branca. Alguém vai falar assim, não, esse cara aí é professor de educação física, pela aparência. Ah, não, ele, sei lá, talvez é um modelo. Vai julgar pela aparência dele. Né, irmãos? Porque está julgando o quê? Pela aparência. E a humildade não está na aparência. A humildade está aqui dentro. É de dentro para fora. Eu não posso, irmãos, definir se uma pessoa é orgulhosa, porque ela talvez chegou aqui hoje na igreja com uma bolsa de marca da Louis Vuitton, com uma calça de marca, e aí eu olho e falo, que pessoa exibida, que pessoa orgulhosa. A humildade, irmãos, é de dentro para fora. Eu posso identificar se a pessoa é simples. Se ela vem com uma roupa humilde, eu identifico, não, essa pessoa é simples. Mas humilde eu não posso identificar. A humildade é de dentro para fora. Tem pessoas que é simples, mas não é humilde. É arrogante, é prepotente, é orgulhosa. Mesmo naquele traje simples que ela carrega, mesmo naquela casa simples que ela mora, ela é arrogante. Ela é orgulhosa. Bem-aventurados os humildes. A palavra humilde tem a ideia de ser manso, irmãos. Humilde e manso. Sabe quando você vai visitar uma amiga sua, e você chega lá no portão, o primeiro ser que chega lá para te atender, quem que é? É o cachorro. E aí você vai entrar para dentro ali, aí você pergunta assim, ele morde? Aí a dona da casa fala, não, ele é mansinho.
Então a palavra manso aqui, quando Jesus fala assim, eu sou humilde e manso, tem a ideia de alguém que era feroz, que era selvagem, mas foi amansado. Ele é mansinho. Alguém que não pensava para falar, alguém que não aguentava desaforo, que não levava desaforo para casa, alguém bravo, hostil, nervoso, mas quando encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos, ele foi amansado por Cristo. Se você é um filho de Deus, irmãos, você é amansado por Cristo. Se você é um filho de Deus, você não fala, irmãos, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você não fala para as pessoas aquilo que você quer. Por quê? Porque você foi amansado por Deus, e você prefere ser humilhado do que humilhar alguém, e para não humilhar alguém, eu não falo aquilo que ela merece ouvir. Isso é ser humilde de coração, irmãos. O humilde, ele tem acesso a alguns lugares que o arrogante não tem. A humildade te abre algumas portas, te coloca em alguns ambientes que o arrogante, o soberbo, prepotente não tem. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graças aos humildes. Mas como eu sei se eu sou humilde ou não? Como você sabe se você é humilde ou não? Se você é uma pessoa humilde? Se é de dentro para fora, não é na veste, não é na roupa, não é na sua expressão corporal. Você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar? Uma pergunta retórica para você. Tem facilidade de perdoar as pessoas? Porque o arrogante e o soberbo não tem. Não, ele pecou contra mim, não deveria ter feito isso comigo. Não deveria ter feito. Tem facilidade de admitir que errou? Porque o arrogante e o soberbo não tem. Não, eu não errei. Não errei. Houve ali um pequeno equívoco. Ainda uso essa palavra, miserável. Eu não errei. O arrogante e o orgulhoso não tem. Tem facilidade de pedir perdão para o outro? Porque essas são as características de uma pessoa humilde. Quero orar com vocês, irmãos. O tempo passou, tinha mais coisa para falar, mas o tempo se foi. Que essa palavra seja uma palavra de reflexão para você, para ver se você é um bem-aventurado mesmo. Se você faz parte dessa igreja que Cristo começou há 2000 anos atrás. Fique de pé. E se está faltando alguma coisa em vocês ainda, irmãos, de alguma dessas coisas que eu falei para vocês hoje, e você tem lutado contra isso, tem pedido para Deus, mas não tem conseguido. Parece que é de você mesmo, parece que foi assim uma construção ao longo do tempo, foi um ego que foi formando dentro de você, por isso que você é orgulhoso. É a posição que você tem no trabalho, por isso que isso te dá uma certa sensação de orgulho. Se humilha diante de Cristo, seja humilde e manso. Aprenda de mim que sou humilde e manso. Se o nosso Senhor, Ele serviu, Ele se humilhou, irmãos, nós temos que seguir o mesmo caminho dele. Então, se você tem lutado contra algumas dessas coisas aqui, eu peço que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Se você tem se relacionado com Deus através do mérito, irmãos, abra a mão dessa besteira a partir de hoje. Não há méritos, não há mérito em vocês, irmãos. Nós traímos Deus na largada do relacionamento, do início do relacionamento nós traímos Deus. Então não há mérito em você, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim como o Senhor me tirou, meu Pai, desse lugar de religião, de meritocracia, de legalismo, de moralismo, assim como o Senhor me tirou um dia desse lugar, meu Pai, tira esse homem e essa mulher desse lugar.
Senhor, que a partir de hoje ela possa se relacionar contigo através, meu Pai, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, como aquele publicano, como o profeta Isaías, como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo e levanta os humildes. Então que nós possamos buscar, meu Pai, a humildade em Ti, na Tua pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, nos alcança nessa manhã, Senhor. Que haja, meu Pai, da Tua misericórdia, Jesus, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor. E a Tua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos, porque a Tua palavra diz isso. Em Lamentação capítulo 3, Senhor, a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada dia. Meu Deus, então em nome de Jesus, alcança essa família, esse homem, esse casal, esse adolescente. Meu Deus, e traga vida agora, meu Pai. Restaura, meu Pai, tudo aquilo que está fora de lugar. Tudo aquilo que tem impedido, meu Pai, dele manifestar o caráter de Cristo. Tudo aquilo que tem impedido dele ser a imagem e semelhança do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita com Teu Espírito Santo. Renova as alianças hoje, Senhor. Restaura as alianças que foram quebradas. Restaura as alianças que foram quebradas, meu Pai. Começa um novo caminho de intimidade, de graça. Ah, querido Deus, nós te suplicamos, nós te humilhamos diante de Ti, meu Pai, e fazemos esse pedido com toda a humildade. Ah, meu Deus, em nome de Jesus.